Tá. Olha, é um depoimento que não acrescenta quase nada à CPI, né? Ele participou, né, de uma transação que acabou não se efetivando e acabou levantando muitas dúvidas em relação a tudo que foi tratado, como foi tratado. Houve, durante essas tratativas todas, né, denúncia de que alguém teria pedido vantagem indevida, mas que também não se provou nada. Enfim, nesse caso, o que me parece aqui é que nós estamos diante de uma situação onde aquele que é a grande vítima de toda a trama é tratado como se fosse partícipe de uma conduta criminosa, que é o Ministério da Saúde, que é o governo federal. E o que eu vejo nessa trama toda, nessa tríade de conversas entre Dominguete, Cristiano e o reverendo Hamilton, é que o sistema de controle interno do Ministério da Saúde funcionou bem, foi cauteloso, não houve avanço na contratação de uma vacina que não existia, não houve pagamento de um centavo sequer de real a quem quer que seja. Portanto, a oposição força a barra quando tenta investigar fato inexistente, porque essa proposta sequer foi avaliada pelo Ministério da Saúde, porque quando solicitaram o primeiro elemento a justificar o início das tratativas, que era a carta de representação da farmacêutica, a empresa não apresentou. Portanto, a negociação não avançou. Mas para a CPI, isso é objeto de profunda investigação, de profundo debate. Sabem que partem do nada para se chegar ao nada, porque não há o que investigar, não há o que imputar a quem quer que seja, mas ficam rodando em círculo para produzir uma narrativa acusatória contra o governo. O que vejo é a oposição acusando o governo do presidente Bolsonaro daquilo que sempre fizeram, mas com uma diferença: nesse governo, a corrupção não avançou. Nos contratos que estão sendo apontados até esse momento, não há um centavo de real pago. Não há uma evidência de crime cometido. Diferente do passado, onde quando se falava de corrupção, eram bilhões de reais desviados de Petrobras, de estatais, de ministérios. Então, o depoimento de hoje é um depoimento que, para mim, acrescenta muito pouco ao trabalho da CPI. Agora, eu confesso e fiz esse apelo ao depoente, disse a ele, falou: olha, o seu depoimento hoje, considerando os dois outros que depuseram também, que foi o Cristiano e o Dominguete, não dá para afirmar se ele foi apenas vítima de uma tentativa de golpe ou se ele participava dessa grande trama. Isso não ficou claro. Ele acabou se emocionando, pediu desculpas, pediu perdão por ter tentado mediar uma situação que causou tantos constrangimentos a tantas pessoas e que hoje é alvo dessa CPI. Mas do ponto de vista do governo, não há nada, não há uma evidência a apontar para qualquer conduta indevida no âmbito do Ministério da Saúde. Os que acusam o governo de receber aqui ele e outros são os mesmos que criticavam o governo quando o governo estava tratando sobre a compra de vacinas. Eles diziam: não conversa, não dialoga, não busca. E aí, quando teve conversas, vem com acusações. E sobre os requerimentos aprovados hoje, tem algum que o senhor considera importante? Olha, assim, a CPI, ela continua praticando, para mim, arbitrariedades, abusos, e que, ao final desse processo, pode gerar muitos prejuízos. Eu acho que nós temos que seguir um cronograma de investigação que busque apurar os fatos, as evidências, as provas, porque são as provas que vão instruir o relatório final. E hoje nós tivemos aqui aprovação de mais de 130 requerimentos, votação em globo, sem se discutir, sem dar clareza sobre o que se trata, que tipo de quebra de sigilo está sendo praticada. Então, eu acho que está invertendo a ordem da investigação, porque a ordem natural é primeiro tomar o depoimento. Havendo dúvidas, havendo pontos a serem esclarecidos, você poder fazer a acariação. E havendo
suspeitas em relação à transação financeira, pagamento de vantagens, recebimento de vantagem indevida, se determina a quebra de sigilo, né, de comunicação, sigilo bancário, sigilo fiscal. Aqui não. Antes de tudo, primeiro quebra os sigilos, abre, né, as informações privadas de pessoas e de empresas, para ao final verificar se há algum elemento que justifique aprofundar as investigações. É uma total inversão da ordem de investigação. Eu acho que isso é perigoso, eu acho que isso acaba expondo indevidamente pessoas e nós deixamos de concentrar, né, no instituto da quebra do sigilo, em situações onde realmente há necessidade de se fazer a quebra. Eu quero avançar com as investigações, mas não do jeito que eles estão fazendo, apenas escolhendo um lado, seletivamente. Querem apenas tentar identificar, tentar encontrar alguma coisa dentro do Ministério da Saúde e deixa passar ao largo suspeitas gravíssimas de corrupção nos estados e municípios e no consórcio Nordeste. Amanhã está previsto o depoimento do Marcelo Blanco. Eu acho que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Eu acho que é um depoimento importante porque ele é um dos personagens que participou de uma conversa, esteve numa conversa onde houve, né, segundo um dos depoentes da CPI, né, o pedido de vantagem indevida. É aquela história da compra da vacina da AstraZeneca pela Davat, onde o ex-secretário de logística do Ministério da Saúde teria pedido, né, uma vantagem devida, uma propina de $1. Agora, a fala do Dominguete foi nessa direção, o ex-secretário esteve aqui, desmentiu, mas essa conversa teve testemunhas. Então, ouvir quem estava na conversa para apurar se aquela versão é verdadeira ou não, eu acho que é importante. Embora, repito, nesse caso aqui, não há nada a ver com o Ministério da Saúde ou com o governo federal. Embora, se realmente houve um pedido de vantagem indevida por um servidor público, ainda que não tenha se concretizado, obviamente que isso é crime e deve ser apurado na esfera competente. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais.